Olá pessoal, então hoje vamos iniciar a falar da imunopatologia, tá? São as doenças quando ocorre o mau funcionamento ou funcionamento inadequado do sistema imunológico. Então essas doenças são chamadas também de doenças imunológicas ou doenças imunes, né? Então esse grupo de doenças aí que a gente vai tratar hoje. É um capítulo aí da pato geral e está bem relacionado com a imuno, né? Então tem que ter bastante base da imunologia lá para a gente entender como é que funcionam essas doenças aí, tá? Então o sistema imunológico ele tem uma função de proteger o organismo, né, animal, contra agentes infecciosos, substâncias proteicas estranhas, né? Aqui a gente tem o prion que entra nesse proteínas, né, infectantes e células alteradas também, que são as células que vão dar origem às neoplasias, né, ou os neoplasmas, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Numa próxima aula. Os tipos de imunidade, então, eles são classificados em dois, em inata e adquirida. Então, a inata é aquela proteção geral e inespecífica, pele, mucosa, né, e vários outros contra vários agentes aí já que o animal já vem com essa proteção. E a adquirida, ela vai acontecer após a exposição a antígenos específicos, ela é bem eficiente e bastante específica, então só contra aquele agente, e tem uma função importante que é a função de memória, então gera uma memória, né? Ela tem essa característica aí, tá? Então, a imunidade inata, ela nasce com o indivíduo, né? Então, pele, mucosas, como a gente falou, o pH lá do estômago auxilia, muco na traqueia e também no trato gastrointestinal, células ciliadas, né, que vão ajudar lá na traqueia retirando o material, células fagocíticas, os linfócitos natural killers, proteínas plasmáticas, principalmente as proteínas do sistema complemento, podem levar são consideradas aí da imunidade inata. E aí a imunidade adquirida é um processo seletivo, né, onde vai gerar uma resposta contra um antígeno específico, como a gente falou, que vai normalmente ter memória, né? Então quando a gente toma uma vacina, né, por um período está imune contra aquela doença, né? Então dá capacidade de sobrevivência para esse animal, né, contra vários antígenos e várias doenças, ou por vacina, como a gente falou, ou pelo contato com algum vírus ou bactéria ou agente, né? E ela pode ser dividida em duas partes, a imunidade celular e a imunidade humoral. Então a gente vai ver que algumas dessas doenças estão correlacionadas a essa imunidade celular e outras com a imunidade humoral, tá? Então, dentro aí, passando agora aos distúrbios do sistema imune, a gente tem três categorias aí de doenças, né? As imunodeficiências, as reações de hipersensibilidade e as doenças autoimunes, né? Então, são essas três categorias, a gente vai falar sobre cada uma delas na nossa aula de hoje. Começando então pela imunodeficiência. Então, as síndromes de imunodeficiência é quando o sistema imune tem uma falha em proteger o hospedeiro desses organismos infecciosos e do desenvolvimento do câncer, né? Principalmente desses dois fatores. E ela é classificada em primária quando ela é congênita ou secundária quando ela é adquirida, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a imunodeficiência primária, ela pode ter uma falha da imunidade inespecífica ou uma falha da imunidade específica adaptativa. A inespecífica entra falhas no complemento, problemas na fagocitose de agentes e problemas com as células natural killer. Da imunidade específica adaptativa, nos linfócitos T e B, e também tem uma chamada de combinado, onde a gente tem os dois, né? Então tem falha na imunidade celular e na imunidade humoral, como a gente viu antes, né? Visto que os linfócitos B vão produzir os anticorpos, né? Então nessa combinada a gente tem os dois. Então vamos falar primeiro da imunodeficiência primária, da imunidade específica, né? Então, a deficiência do sistema complemento
ocorre em suínos, onde gera doença renal, né, normalmente grave, que pode ser fatal. Em caninos, ela predispõe a infecções bacterianas, né, como Clostridium, causando pneumonia, que não é comum, Escherichia coli, levando a quadros de sepsemia, e Klebsiella, favorecendo aí o acometimento da infecção uterina, que é chamada de piometra. Tá? Então, tem outras síndromes não tão importantes na veterinária, né, mas que ocorrem, que é a imunodeficiência primária da imunidade específica, essa síndrome de Shediac-Higashi. Ela causa hipopigmentação, então, na pele, tendência a sangramento nesses animais, anormalidades oculares, né, como catarata já no início e outras alterações, e infecções recorrentes, né. Microscopicamente, as células que contêm grânulos, que no caso são melanócitos, neutrófilos, eosinófilos e até os monócitos, apresentam alterações nesses grânulos. Esses grânulos são anormais ou ineficientes também, como alguns autores chamam. Tá? Então, isso que a gente vai encontrar, ou diminuição dessas células ou alteração nos seus grânulos. Tá? A deficiência da adesão leucocitária é uma doença importante que acomete bovinos e caninos. Né? Em caninos tem uma leucocitose com marcada neutrofilia, né? E existe a falha na migração desses leucócitos. Né? Em bovinos, a gente tem outras características. Normalmente essas doenças têm outras características no animal também, não é só a deficiência no sistema imune, mas apresenta, por exemplo, o bovino ausência de pelos e às vezes ausência dos dentes também, tá? Então, pode acontecer nesses animais aí, dependendo se ele é recessivo ou dominante, né? Então, essas doenças normalmente são genéticas, né? Como a gente falou anteriormente lá. Deficiências seletivas de imunoglobulina, que pode ser de IgM e IgA, e normalmente é as duas junto. A hipoplasia do timo, né, que ocorre nos camundongos nude, né, que são camundongos geneticamente modificados para experimentos, né, onde eles não têm pelo, tem às vezes um tufo de pelo na cabeça só. E esses animais então apresentam problemas lá no timo, né, já não tem o timo, não tem as respostas celulares, elas são deficientes e não tem as respostas humorais. Então, isso acontece bastante, tá? Esse é uma linhagem, né, de camundongo utilizada para experimentação. Dentro ainda da imunidade primária da imunidade específica, a gente tem uma imunodeficiência comum variável que acomete os caninos, que causa hipogama-globulinemia. Né? Então, tem poucas gama-globulinas lá. Ou em equinos é chamada de agama-globulinemia. Então, não tem essa gama-globulina, né? Ausência de gama-globulina no sangue, né? Como o próprio nome está dizendo aqui. E hipo é pouca gama-globulinemia, anemia é no sangue, né? Então pouca gama-globulina, tá? Causa então alteração nos linfonodos, ausência de linfócitos e plasmócitos nesses linfonodos, nos folículos linfóides. Então os linfonodos às vezes apresentam só estão reduzidos de tamanho e apresentam só um tapete, não tem a organização normal do linfonodo, né? Somente um tapete de linfócitos, né? E como a gente falou ali, ausência de plasmócitos, tá? E temos a imunodeficiência combinada severa, que aí sim tem alterações humorais e celulares, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessas aí. Quando acontece em equino, ela é um gene recessivo autossômico que acomete os árabes, né, os da raça árabe e também os seus mestiços, né, que tenha cruzamento com o árabe. Não ocorre a produção de linfócito T e B funcional. Vai ocorrer uma linfopenia severa, ou seja, tem menos de 1000 células por microlitro de sangue, né? Ausência de problemas nas imunoglobulinas, né? Então, como a gente falou, a gama-globulinemia. Esses animais são propensos a ter infecções por adenovírus, pneumocystis carini, que é um agente corriqueiro aí, né? Então ele acaba não tendo a defesa e ele acaba causando pneumonia e sepsemia. O Cryptosporidium parvum também, né? E outras bactérias patogênicas normais aí que podem acometer. Esses animais normalmente têm a sua morte antes dos 5 meses ou por volta dos 5 meses de idade, tá? Então, bastante bem cedo. A outra, na necrópsia, então, a gente vai encontrar o quê? Um timo pequeno ou até não detectar o timo na necrópsia,
os órgãos linfóides estão diminuídos, né? Então tem hipoplasia linfóide, ausência dos folículos, como eu falei, como não tem plasmócito e linfócito, né? E o plasmócito não está presente lá, então o folículo está, né, desorganizado, só tem um tapete de linfócitos lá nos órgãos linfóides, e até no baço mesmo pode não ter os folículos linfóides. E esses animais, quando são heterozigotos, eles acabam desenvolvendo um tumor, né, de pele que é comum nos equinos, que é o sarcoide. Então, quando são heterozigotos, então acabam não morrendo lá no início, mas desenvolvendo esses tumores aí com maior facilidade, tá? Em caninos, então, a gente tem o Basset Hound, né, nesses animais, aí nos caninos está ligado ao X, então ocorre em machos, né? A gente vai ver essa doença em machos. A linfopenia, então, tem aumento dos linfócitos B, mas os linfócitos T, né, os linfócitos T, eles não conseguem estimular esse linfócito B. Então, por mais que tenha o linfócito B, o linfócito T tem que demonstrar quais são os antígenos, né, que ele vai lá produzir os anticorpos, não ocorre esse processo. Então, a falha é aqui nos linfócitos B. Isso diminui, então, a quantidade de IgG e IgA, e eles vão ter infecções na pele, né, recorrentes, do trato digestório e do respiratório com maior facilidade, esses animais aí. E eles sobrevivem até mais ou menos os 4 meses de idade. Então, uma morte também precoce, tá? E na necrópsia, então, os órgãos linfóides estão reduzidos de tamanho, não são localizados, a gente tem uma hipoplasia linfóide com ausência de folículos linfóides, como a gente está vendo aqui, ó, tem alguma... Aqui aqui o normal, e aqui comparando com o animal com problema, né, com essa doença, e aqui vejam o tamanho do linfonodo, né, bem reduzido lá na necrópsia, né, ou às vezes a gente nem localiza. E a ausência de plasmócitos, como a gente viu. Ó. Então veja uma desorganização total, esse aqui é o timo, né, e aqui também, né, obviamente, mas a gente consegue visualizar. Ok? Então, as imunodeficiências secundárias, então, quais são as causas, né? Doenças infecciosas, estresse, desnutrição, falta de ingestão de colostro, senilidade, terapia com corticosteroides, radioterapia, quimioterapia, que pode ser antineoplásica ou para um controle de uma doença autoimune, né? Então, tudo isso aqui são causas de imunodeficiência secundária. A gente falou da primária, que era a genética, e essa aqui são as causas secundárias. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Doenças infecciosas, né? São as bacterianas, a gente tem o estresse, ele gera uma imunodeficiência, né? Também, levando aí esses problemas. Virais, então, células em replicação do sistema linfohematopoético, né? São afetadas, né, pelos vírus, componentes da resposta imune, né, também são afetados por doenças virais ou infecções secundárias, né, vão ser facilitadas aí por esses processos virais. Então, por exemplo, o vírus da sinomose e da parvovirose nos caninos, né, podem predispor a essa baixa da imunidade. Em felinos, a felve, ela causa atrofia do timo ou desenvolvimento de linfossarcoma, né, e nesses animais, e a imunodeficiência felina, né, também. Então são 2 vírus aí que afetam esses animais. Em suínos e em equinos, o vírus da influenza é um causador de diminuição da imunidade, e em bovinos o herpes vírus tipo 1 e a parainfluenza, né, 3, e o vírus do sincicial respiratório bovino também predispõe a infecções bacterianas secundárias e outros problemas, tá? O estresse, então, com a liberação inicial da adrenalina e noradrenalina, né, já vai comprometer um pouco o sistema imune. Mas o principal aqui, junto com o estresse crônico, vamos dizer, né, que ocorre com o animal secundariamente, o cortisol e a aldosterona. Sendo o principal, o cortisol, ele suprime o processo inflamatório e as respostas imunológicas e até causa problema para a cicatrização de ferimentos, né? Então, tem alguns doenças que são bem vinculadas ao estresse, né? Uma delas em bovino é a febre dos transportes, é causada pela Mannheim hemolítica, é uma bactéria que está no trato respiratório, superior desses animais, só que quando esses animais são submetidos ao estresse do transporte, com aglomeração de outros indivíduos diferentes que não são do mesmo grupo, isso pode causar, né, e até mesmo aumento das concentrações de amônia, né, ali naquele ambiente, por fezes e urina, acaba desencadeando aí
fazendo com que essa bactéria que está na cavidade nasal, ali no trato respiratório superior, chegue até o pulmão, né, levando aí a problemas a uma pneumonia, né, uma broncopneumonia, tá? Aves selvagens também que sofrem estresse podem ter pneumonia por aspergilos, né, que também é um habitante ali, né, do trato respiratório e do ambiente, né, como um todo, ok? A falta de colostro, então a transferência, né, passiva dessas imunoglobulinas lá no começo e até mesmo de alguns linfócitos e citocinas que ocorrem pela ingestão do colostro, se ela está comprometida, pode levar a problemas, principalmente nos herbívoros, né? Então bovinos têm maior problema com isso, equinos, né? Porque os caninos e felinos, né, os carnívoros domésticos, eles têm um pouco da passagem disso pela placenta, pelo tipo de placenta, então ela permite um pouco da transferência, né, passiva dessa imunidade. Em equino, então, a Shigella ecoli, né, o antigo Actinobacillus ecoli, leva a lesões renais, causando aí a morte dos animais, né, ou até o adenovírus também causando problemas respiratórios nesses animais, né, e septicemia. Então, vamos lá, outras substâncias imunossupressoras, né? Então, drogas antineoplásicas, os corticosteroides também, né, são substâncias que vão diminuir a resposta imune. Plantas tóxicas também. Então, vamos falar um pouquinho. As drogas antineoplásicas, como o próprio nome diz, né, elas bloqueiam lá as células que estão em mitose. Como a gente tem células do sistema imune também em constante renovação, vai ocorrer esse processo. Os corticosteroides, então, eles podem ter reação de hipersensibilidade, né? Ou as doenças autoimunes podem ser desencadeadas aí por esses corticosteroides, né? Eles podem ser exógenos ou até endógenos, né? Como a gente falou do estresse, ou quando é utilizado, né, para essas doenças aí, né? Então, por um longo período podem causar problemas aí na imunidade. Plantas tóxicas, né, o Pteridgium aquilino, conhecida como samambaia, tem substâncias que são chamadas de radiomiméticas, né? Elas são semelhantes ao animal tomar uma radioterapia. Então isso baixa muito a imunidade, né? E o que acontece? Nesse contexto aí, esses animais têm infecções bacterianas com maior facilidade e acabam morrendo. Então esse é um quadro que ocorre na intoxicação aguda pela samambaia, tá? Reações de hipersensibilidade. Então vamos falando agora do segundo grupo aí. As reações de hipersensibilidade é quando a reatividade a um antígeno específico está alterada, né? Então está aumentada, como o próprio nome diz, hipersensibilidade. Embora alguns autores dizem que esse nome hiper aqui não pode ser utilizado, né? É só um aumento da sensibilidade nesse processo. Ela pode ser dividida em duas fases. Uma fase de sensibilização, que ela pode ser prévia, né, inicial e depois acontecer num segundo momento, ou um processo prolongado, né, onde ocorre por longo período e acaba desencadeando essa hipersensibilidade. E o segundo, uma fase efetora, né, que pode ocorrer. Então as hipersensibilidades elas são classificadas de acordo com essa classificação de GELS e COMBS, tá? E são classificadas em tipo 1, 2, 3 e 4. As três primeiras são reação com anticorpos, né? Certo? Então, com a produção de anticorpos, de imunoglobulinas. E a tipo 4 tem a presença, né, ou a participação aí dos macrófagos do linfócito T. Então, essas aqui são humorais e essa tipo 4 é o tipo celular. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas agora. Então, a hipersensibilidade tipo 1 também é chamada de hipersensibilidade imediata. Ela é mediada pela imunoglobulina E. É quando tem uma ação contra alérgenos ou alergênios, né, como o pessoal comenta desses dois. Então, tem respostas mal direcionadas ou normais, porém inapropriadas a esse processo. É um processo alérgico, né, contra um antígeno que não faria tanto mal assim, né? Então um processo de alergia. E ocorre uma resposta inflamatória aguda e uma fase tardia ou uma lesão inflamatória crônica. Então a gente vai ver que isso pode cronificar e também virar até numa hipersensibilidade lá tipo 4, como a gente falou, né?
Então tem a ativação dos mastócitos, que com a IgE, né, com a participação da IgE vai ser a hipersensibilidade tipo 1, e sem a IgE o pessoal chama de reação anafilactoide, né, um processo de anafilaxia que a gente já vai ver depois. Então nessa hipersensibilidade, os mastócitos, né, próximos aí dos vasos, eles vão degranular e eles vão acabar atraindo outras células, como os eosinófilos, neutrófilos e até macrófagos aí para esse processo inflamatório, né, ou para esse local. Então, seja onde ele estiver, na mucosa nasal, na pele, né, em qualquer um desses locais aí vai ocorrer esse processo. Tá? Então, como a gente falou, a hipersensibilidade tipo 1, quando ela for localizada, a gente vai chamar de alergia. É uma reação inflamatória decorrente de uma exposição a um alérgeno, né? Então, alimentos, pólen ou um outro antígeno do ambiente, né, que pode estar ocorrendo. E normalmente essa reação ocorre contra um órgão ou um tecido próprio, tá? Então, isso pode ocorrer contra a superfície da pele, que é o mais comum, mucosa do trato respiratório ou mucosa do trato gastrointestinal também, né? Pode ocorrer nesses processos aí. Então, quais são as causas? Fármacos, né? Então, fármacos à base de penicilina podem desencadear esse processo, vacinas, venenos de insetos, né, que picam, como abelhas, né, e mutucas, né, pode acontecer esse processo, e soros heterólogos, né, quando o pessoal dá soro, né, antirrábico, soro antiofídico, outro soro para tratar alguma doença que o animal tem, algum problema, então pode causar, desencadear essa hipersensibilidade do tipo 1, tá? Quais são os exemplos? Aí um dos principais é a dermatite alérgica. Em cães, então, a gente chama de dermatite atópica, né, que é uma predisposição genética e pode ocorrer contra reações, né, alimentares, então da ração, componentes da ração em cães e gatos, né, o animal pode por um período não ter a reação, daqui a pouco algum corante, alguma coisa, ele desencadear essa, mesmo que seja uma dermatite, mas por ele se alimentar dessa ração. A dermatite a picada de pulga é outro exemplo, né? Então é onde a gente ocorre esse processo e a gente vai ver urticária e angioedema nesses locais, né? Então os sinais e as lesões nesses animais são acantose, né? Espessamento da pele, hiperpigmentação dessa pele, pode ocorrer até metaplasia de glândulas sebáceas, elas se transformam em outro tipo de célula, e o pioderma, que é o mais grave, que é pus na pele, né, quando a gente vai ver grande quantidade de neutrófilos lá. Se essa dermatite não for tratada, ela vira uma hipersensibilidade do tipo 4, né, levando a lesões granulomatosas nesse quadro aí. Aqui tem um exemplo em equinos, né, que é uma dermatite aí com urticária e angioedema devido à picada de mosquito. E aqui sem a participação da IgE, né, que pode levar depois à reação anafilactóide, como a gente falou. Outro exemplo são as rinites alérgicas, então em bovinos, né, e outros animais, o micropolispora fene, né, que está presente no feno lá, é um fungo, né, que pode se desenvolver no feno, ele pode levar a esse quadro, né. Em bovinos já tem relatos em caprinos e ovinos também, né, desse problema. E então pode levar a esse processo de hipersensibilidade e pode evoluir para uma hipersensibilidade do tipo 4, levando à formação de granulomas na cavidade nasal, e de tipo 3 a uma pneumonia alérgica, né? Então, que é uma inflamação alérgica extrínseca lá no alvéolo, né? Uma alveolite alérgica, né? Que vai ocorrer lá nos alvéolos, lá no pulmão, tá? Então, a hipersensibilidade, quando é sistêmica, do tipo 1, quando é sistêmica, ela é o quadro de anafilaxia, né? Então, ela ocorre com sinais variados, que variam de sinais cutâneos, cardiovasculares, respiratórios e até alterações no fígado, né? Todos esses aqui podem levar a um quadro de choque, como a gente viu lá, o choque anafilático, né? A gente viu nas aulas anteriores. Então, quando é cutâneo, leva prurido, hiperemia da pele, angioedema, como a gente viu em nas outras figuras ali. Quando é cardiovascular, levando a hipotensão e taquicardia nesses animais. Respiratório, broncoespasmo, edema de laringe, dispneia, levando até a asfixia desse animal, né, causando a morte. E quando é no fígado, congestão hepática e hemorragia visceral. Cada espécie animal responde de uma forma diferente e depende do tipo também de
reação que está sendo desencadeada. Então, por exemplo, os cães reagem bastante com alterações no fígado, né? Felinos já mais com alterações respiratórias, né? E alguns outros animais, como equinos, têm às vezes alterações cutâneas, cardiovasculares, vai depender do tipo de antígeno, né, que está presente lá, de reação que vai estar presente, tá? Embora todos são reações anafiláticas, mas depende de alguns fatores, ok? Então, passando aqui para o tipo 2, né? Então, nesse caso, a gente tem a hipersensibilidade citotóxica, que é mediada por IgM e IgG. Então, são anticorpos, né, contra o tecido ou uma célula, né, que vão estar presentes, e esses antígenos podem ser tanto endógenos quanto exógenos, né? Então, vindos de fora ou do próprio organismo. E a gente tem vários exemplos aí dessa hipersensibilidade tipo 2. Então, anemia hemolítica autoimune, isolitrólise neonatal, púrpura trombocitopênica autoimune, o pênfigo, a miastenia graves, anemia perniciosa e o pemphigoide bolhoso. Lembrando que aqui a gente está falando, ó, vai voltar essas doenças aqui, algumas lá na doença autoimune. Por quê? Às vezes elas começam com um processo de hipersensibilidade, mas se desencadeiam por uma doença autoimune, né? Que elas estão relacionadas aí as duas, ok? Então é importante isso aí, tá? Então vejam, aqui tem um exemplo onde ocorreu, né, a opsonização aí de uma célula, né? O fagócito vai fagocitar a mesma, então ocorre o processo de fagocitose. Pode ocorrer a falha nela aqui, ou também problemas no sistema complemento, né? Pode acontecer, né, levando à inflamação e lesão tecidual, né? E disfunção mediada por anticorpo, né? Quando o anticorpo começa a atacar antígenos próprios, como a gente falou, ó, ou muscular lá, ligação com neurotransmissores, ou com algumas células também, tá? Então, falando de algumas dessas doenças, aí o complexo pênfigo, tem o pênfigo foliáceo, que a gente vê em humanos e também nos animais, onde os antígenos de superfície ali são atacados aí na reação nas células, né, do epitélio da epiderme, né? Em veterinário ainda existe bastante controvérsia sobre a ocorrência de alguma dessas formas, né, do pênfigo foliáceo, e tem o pênfigo eritematoso, que fica mais avermelhado, né? Então o foliáceo tem uma dermatite esfoliativa, como a gente está vendo aqui, superficial, e o eritematoso é uma doença mais comum no cão e no gato, e é intermediária entre o pênfigo foliáceo e o lúpus eritematoso discoide, que a gente vai ver depois, né? Então aqui o complexo, né, pênfigo aqui, o pênfigo foliáceo, que afeta a região da cabeça, orelhas, né, junções mucocutâneas, e a gente tem a presença de crostas, né, além da alteração que ocorre entre as células, né, como os antígenos são antígenos de superfícies dos queratinócitos, aí a gente vai ter alteração nisso junto com a presença de bastante neutrófilos, né, um processo inflamatório bastante grave aí nesse processo, tá? Então, ele pode ocorrer também, né, nas junções mucocutâneas, tá? Então, como a gente está vendo aqui, um processo inflamatório eritematoso nesse cão aqui, né, com as lesões aí na junção mucocutânea, tá? Certo? E, como a gente vê lá, ó, aqui um processo onde ocorre a formação de bolhas, né? Como a gente viu, a formação de bolhas. Por quê? Tem o desprendimento de camadas da pele, né? Então, vai depender aonde o antígeno vai ser direcionado, né? Ou quais moléculas vão ser atacadas, ali vai ter o desprendimento, a formação de bolhas nesse processo. Como a gente vê aqui também, células soltas também no meio, dentro dessa bolha, ou como a gente vê aqui nessa outra imagem, né? E na macroscopia também a gente vai encontrar essas mesmas bolhas nos animais e no homem, né? Então aqui a gente está falando do pemphigoide aí bolhoso, né? Então aqui, ó, o sistema complemento, né, ajuda no ataque a essa célula junto com as células fagocitosas, degranulação de mastose, então gera um processo inflamatório aqui no caso, no início ali nos hemidesmossomos, né, que aderem aí a primeira camada de queratinócitos à membrana basal, né, ancoram esse processo.
Então a gente vai ter anticorpos contra esse local, formando aí imunocomplexos, né, que vão atrair daí neutrófilos e restos de antígenos, vão ativando mastócitos e aí vai eosinófilos também estar presentes, levando a esse processo. Aqui também na epiderme a gente tem a epiderme íntegra, né, para a gente ver como que ocorre a reação contra esses antígenos aí de superfície, ok? Então, passando aí ao tipo 3, a hipersensibilidade por imunocomplexos, a gente tem IgM e IgG, que formam, né, os complexos antígeno-anticorpo, nesse caso aí é baseado no complexo antígeno-anticorpo, e ocorre a deposição desses imunocomplexos, né? Esses antígenos, eles podem ser tanto endógenos quanto exógenos, né? E o tecido, como diz, ele não tem nada a ver, o tecido onde vai ocorrer a deposição desse imunocomplexo, ele não tem nada a ver com a reação, ele é apenas um espectador inocente. Então esse complexo antígeno-anticorpo vai se depositar em alguns locais lá. Né? Então tem a participação de neutrófilos também nesse processo. Então esse excesso de anticorpo, né, vai ocorrer a deposição de complexo antígeno-anticorpo em vasos sanguíneos, membrana sinovial, lá no glomérulo do rim e também no plexo coroide. Então esses são os principais locais onde ocorre esse processo. E exemplos aí, a reação de Arthus, que causa uma vasculite extremamente intensa, a doença do olho azul, onde tem uma uveíte, né, causada por hipersensibilidade, e a pneumonite alérgica, né, como a gente falou, alveolite alérgica extrínseca lá, devido também à ação de actinomicetos e outros fungos que podem desencadear essa pneumonite alérgica. Tá? O soro heterólogo, quando esses animais acabam sendo submetidos a tratamento com esses soros heterólogos, podem levar também a hipersensibilidade do tipo 3. Pode ocorrer um processo também de infecção sistêmica prolongada, então alguma doença prolongada que não está sendo curada, né, pode levar a esse processo, tá? E ele pode, vamos dizer, num segundo momento, evoluir para doenças autoimunes, né, como artrite reumatoide, lá no processo da sinóvia, né, como a gente viu, ou o lúpus eritematoso sistêmico, que afeta, além da pele, né, outros sistemas, como a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, como é que é a patogenia dessa hipersensibilidade generalizada? Né? A gente tem, então, o antígeno anticorpo livre, acaba se ligando aí no endotélio dos vasos e a gente vai ter uma reação antígeno-anticorpo, né? Uma deposição de imunocomplexo na parede dos vasos, né? Depois ocorre a decomposição desse imunocomplexo, né? Mas isso é mediado por citocinas, né? Que estão presentes, mas já tem uma alteração na parede vascular, né? Podendo levar aí a reações contra a parede vascular. Então, basicamente nessas fases aí que é dividido esse processo. Então, exemplos são o lúpus eritematoso sistêmico, o olho azul, anemia infecciosa equina, vasculite cutânea, glomerulonefrite aguda, artrite reativa, a reação de Arthus que a gente falou, doença do soro, pneumonite por hipersensibilidade, artrite reumatoide, hipersensibilidade após exposição ao Staphylococcus, hipersensibilidade após exposição a Streptococcus, né, que é a pós-estafilocócica e pós-estreptocócica, respectivamente, e doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, que acomete os equinos. Tá? Então, a gente tem aqui um processo de glomerulonefrite proliferativa, ó, onde tem aumento do número de células, né, no glomérulo, né, e lá no deposição de imunocomplexos lá na membrana basal, né, ou próximo da membrana basal lá do glomérulo, né? Então esses imunocomplexos vêm pelo sangue e acabam se depositando lá no tufo glomerular, né, certo? Então vejam aí que tem uma grande quantidade de célula, né, e a coloração uma coloração especial aqui, a gente vê que tem espessamento, ó, da cápsula de Bowman e também aumento, né, da membrana aqui pela essa deposição de imunocomplexos. Veja, nessa coloração a gente vê que esse espessamento que ocorre aqui nesse glomérulo não é devido ao espessamento da membrana, e sim pela deposição do imunocomplexo, né, que a gente viu lá na foto anterior, né, pela técnica da imunofluorescência, ok? Como a gente vê aqui, ó, a imunofluorescência demonstrando que isso aqui é imunocomplexo, ok? São
anticorpos, né, fluorescentes aí contra esse imunocomplexo que foi utilizado, ok? Então, a gente tem outras alterações que ocorrem, por exemplo, a púrpura hemorrágica. O que é? Hemorragias em vários locais, né, que vai ocorrer nesse animal. Por quê? Pela agressão que ocorre aos vasos sanguíneos, né? Então, isso vai desencadear hemorragias generalizadas, né, que é chamada de púrpura hemorrágica, como a gente viu na aula sobre hemorragia, sobre distúrbios vasculares, né? Então, passando aí a última, que é a hipersensibilidade do tipo 4, né? É também chamada de hipersensibilidade do tipo retardado ou do tipo retardada. Então, onde tem a participação dos linfócitos T e macrófagos, uma delas é a reação da tuberculina, que é bastante importante. Então, nas primeiras 12 horas, ou menos de 12 horas, a gente vai ter a participação de neutrófilos lá. E depois, passando 12 horas da injeção dessa tuberculina, vai apresentar os macrófagos e linfócitos vão estar presentes lá. Nessa hipersensibilidade do tipo retardado, tipo 4, pode ocorrer a formação de granulomas, né, nesses locais, tá? Mesmo na reação da tuberculina, como a gente falou, então é quando injeta a tuberculina na pele, o antígeno da tuberculose, se o animal já foi exposto a essa tuberculose ou tem a doença, vai ter uma reação ali, né? E nesse local, uma reação com aumento de volume, e aí a gente vai detectar que esse animal é positivo para a tuberculose, né? Isso vocês devem ver lá nas doenças infecciosas com mais propriedade, tá? Então, esse exudato granulomatoso, né, que ocorre nesse processo, aqui a gente vê então a formação dos granulomas aqui com as células gigantes, que é bem caracterizada, então ocorre nessas doenças crônicas, né, tuberculose e outras aí podem levar à presença desse exudato granulomatoso aí, ok? Então, passando aí das hipersensibilidades, né, para as doenças autoimunes, né? Então, o que é uma doença autoimune? É quando a resposta imune específica ocorre contra antígenos próprios, né? Então, está atacando o próprio corpo. Então, até o pessoal chama de antígeno próprio e não próprio, né? Do inglês vem self e non-self. Vocês podem achar em alguns livros aí com esse termo. E ela pode ser específica, localizada ou sistêmica e pode ser mediada por um autoanticorpo, por linfócitos T reativos, né, que vão atacar aí antígenos próprios, vamos dizer, das próprias células, né? Então essa autoimunidade ocorre quando? Quando a gente tem uma falha no processo chamado de tolerância, né? Essa tolerância é um bloqueio que ocorre sempre contra a resposta imunológica, contra os antígenos próprios, impedindo que tanto os linfócitos T e B, os T ataquem as próprias células, né, ou montem uma resposta contra a própria célula, e o B produza anticorpos contra a própria célula, né? Então esses dois estão relacionados aí. Então ocorre esse bloqueio, né? Então a todo momento está ocorrendo bloqueio nesse mecanismo aí de não atingir os linfócitos ou as células próprias, né? Então impedir os linfócitos, né, de montar uma resposta imunológica contra as células do próprio organismo, tá? Então os mecanismos de manutenção dessa tolerância ocorrem por 4, né? Alguns autores citam 3, a deleção, a energia e a supressão. E essa deleção clonal eles acham que está relacionada com as outras 3, tá? Aqui eu citei as 4. Então, tem a deleção, a eliminação lá no timo que ocorre, a gente vai falar de cada um deles, a energia, que é a inativação funcional dos linfócitos, e devido à coestimulação, né, que ocorre entre o linfócito T e B, e supressão, onde ocorre os linfócitos T reguladores que vão participar. E a deleção clonal é induzida pela ativação desses linfócitos, onde aí os que têm problemas são deletados, né, esses clones que têm problemas são deletados, tá? Ok? Então, a gente tem aqui, vamos dizer, clones, né, o processo. Então, aqui está o timo, então um processo tem chamado de tolerância central e tolerância periférica. Então, ocorre nesses dois níveis, né, esse processo aí. Então, o primeiro aqui é de deleção, onde por apoptose lá dentro do timo, os linfócitos que são autorreativos, né, os clones autorreativos, eles são deletados, né? Vão sofrer o processo de apoptose, a morte programada e vão ser deletados. O outro processo é o processo da energia, onde
o linfócito que reconheceu um peptídeo próprio, né, ele vai sofrer anergia. Ele vai estar lá ativado, mas ele vai estar presente, mas ele não é ativado, né? Esse é o processo chamado de anergia. Ele não consegue mais ser funcional, vamos dizer assim, tá? O outro é o processo de supressão, onde ocorre, né, o linfócito T aí, o linfócito T regulador vem e indica, né, que esse linfócito, que esse antígeno é próprio, né, e não para impedindo aí que essa célula ataque, né, as células do organismo, ok? Então, uma falha em qualquer um desses três, né, nesses mecanismos, então uma falha na tolerância periférica, como a gente viu ali, ou fatores genéticos, ou agentes antimicrobianos que podem induzir a esse processo. Então, de que forma? A suscetibilidade genética quando ocorre então a formação de linfócitos autorreativos, ok? Pode ocorrer também por infecção, induzindo inflamação em algumas células, né? Então, ele vai reconhecer antígenos, né? Antígenos das células semelhante ao antígeno antimicrobiano, né? Então, o sistema imune fica um pouco mais reativo, né? Vamos dizer assim, e acaba atacando aí as células do próprio organismo, levando a lesões teciduais aí, certo? E a indução, né, da estimulação, então, por ação microbiana, desculpe, né, levando a que atacar antígenos próprios a reconhecer o antígeno próprio, levando a doenças da autoimunidade, né? Então, ou ativação do linfócito T ou mediado pelo linfócito B também, né? Ocorre por esses dois processos, ok? Quais são os exemplos dessas doenças imunes? Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, miopatias inflamatórias, vasculites, anemias hemolíticas, a isoeritrólise neonatal, né, tanto do potro, do bezerro e dos leitões. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. Então, o lúpus eritematoso sistêmico já foi descrito em camundongos, primatas, equinos, caninos e felinos, contra componentes nucleares e citoplasmáticos inespecíficos e também antígenos de superfície dessas células. Então, se forma um complexo antígeno-anticorpo que vão se depositar em glomérulos, vasos, articulações e pele, né? Quando ocorre na pele, a gente chama de lúpus eritematoso discoide, quando é específico da pele aí. Então, no glomérulo vai causar uma glomerulonefrite, a vasculite nos vasos, a dermatite lá na pele e nas articulações o processo de artrite, né? Sendo que o mais comum é um quadro de poliartrite, né? E a gente sempre tem que lembrar que essas lesões não são erosivas, essas lesões da poliartrite não são erosivas, né? Então aqui trouxe um exemplo da pele, né? Então causa hipopigmentação, perda da pigmentação, espessamento da pele, perda de pelos, né? E a gente vê aqui uma reação ó, com hemorragia, né? Uma pequena quantidade de hemorragia, os vasos aqui tortuosos e linfócitos, neutrófilos e até os inófilos aí presentes aí na pele, ok? Então isso que ocorre nesse processo. E nos casos mais graves, né? Então a gente pode ter formação de crostas, né? Exudação plasmática, né, aqui e formação das crostas, ó, como a gente vê aqui, então, restos de neutrófilo, de queratina ali, e uma reação inflamatória bem mais intensa aí à epiderme, ok? Então, esse é um dos quadros aí do lúpus eritematoso discoide que afeta a pele, obviamente, tá? Anemia hemolítica autoimune, então, ela é também chamada de anemia hemolítica imunomediada. Por quê? Porque alguns dizem que ele depende de outros processos, né? Não necessariamente é um processo imunomediado e não um processo autoimune, embora está atacando as células, as hemácias, né? E é mediada por IgG, já foi descrita em canino, equino, bovino e felino. Normalmente o processo ocorre no baço, dando aumento, né, à hemólise. Então, essas células, né, alteradas, essas hemácias alteradas vão ser fagocitadas lá no baço, né? Então, aqui a gente tem o baço de um animal normal e um baço de um animal que tem essa anemia hemolítica autoimune, tá? Então, ela é chamada idiopática quando ela é primária ou secundária quando tem alguma indicação de uma infecção anterior, utilização de medicamentos ou vacinas, picadas de inseto ou até alguma neoplasia que pode induzir
esse processo, né? Então essa é uma doença aí que pode, aí a principal aí, as principais são essas secundárias aí quando tem algum processo anterior que desencadeou essa hemólise, tá? Passando aí a isoritrólise neonatal, né? Então, eritrólise de eritrócitos, lise, morte e isoritrólise, né, neonatal é uma doença, então, que ocorre lá após o nascimento, né, nos animais neonatos, no potro, no bezerro e nos leitões. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Nos potros, né, qual é o mecanismo? Então, potros do grupo AA ou QA, onde aconteceu o seguinte, antes do nascimento, pequenas hemorragias uterinas lá fazem com que o sangue do potro ele entre em contato com o sangue da mãe e no colostro a gente vai ter anticorpos contra essas células, né, vermelhas, né, essas células vermelhas. Então, quando o potro acaba mamando, né, o colostro que tem anticorpos contra o sangue dele, vai ter uma doença hemolítica, ok? Certo? Então, isso ocorre quando usa o mesmo garanhão na segunda ou na terceira gestação. Normalmente, na primeira gestação não tem. E a gente vai visualizar um animal ictérico que tem hemólise, né? Obviamente, o aumento do baço, aqui tem o fígado, né? Um pouco aumentado, mas o baço vai estar bastante aumentado. E esse quadro de icterícia. É normalmente uma doença muito rápida, então algumas horas ou poucos dias aí após o nascimento, o animal já vem a óbito se não for tratado, se não for retirado, né? Certo? Aí, isoritrólise neonatal do bezerro é um pouco diferente, né, do processo das vacas. Então, vacas que receberam transfusão durante a gestação ou premonição contra a babésia anaplasma, onde o sangue é semelhante ao sangue do touro, né, ou né, no caso do pai, né, do bezerro, certo? Então o bezerro com o mesmo antígeno que dos doadores lá, ele tem anticorpos lá no colostro por ela ter recebido lá essa transfusão, né? Então depois de um tempo acaba desencadeando a produção desses anticorpos e vai levar à hemólise aí desses animais, ok? Nesse processo. A isoritrose neonatal dos leitões, então, ocorre por também pequenas hemorragias transplacentárias focais que levam à sensibilização do sangue do feto, né, na fêmea lá, e ela acaba produzindo, então, a porca produzindo colostro com anticorpos contra o sangue. E na ingestão do colostro por esse leitão vai ocorrer a hemólise, né? Isso ocorria antigamente, mais comum, quando esses animais, essas porcas, recebiam vacina contra a peste suína clássica, uma vacina chamada de cristal violeta, onde utilizava-se sangue, né, para fazer essa vacina. Então, quando dava a vacina, então se era semelhante ao do feto, né, o tipo de sangue do doador para a fabricação da vacina, ocorria essa reação cruzada lá no final e com a hemólise e o processo lá de morte aí dos leitões, né, da isoritrólise dos leitões, ok? O diagnóstico, então, dessas doenças, como é que é feito? Por prova direta, transferência da doença por meio de células ou autoanticorpos. Por prova indireta, isolamento do antígeno e reprodução da doença. Isolamento do autoanticorpo ou do linfócito T reativo, né? E também estudando a família, né? A genética desse animal, a árvore genealógica, pela evidência de ocorrência de doença familiar, né? Aí através do uso de imunossupressão também nesse processo pode ocorrer. Então, utilizando corticosteroides, né, ou outras doenças, outras drogas imunossupressivas, né, para fazer esse diagnóstico aí das doenças autoimunes, tá? Ok? Então vamos falar um pouquinho da amiloidose, que tem a ver com essas doenças pela deposição desses complexos antígeno-anticorpo. Ela pode ser sistêmica ou localizada, né? Então aqui a gente tem no fígado aí a deposição desses imunocomplexos ocupando espaço lá no fígado. Esse é o principal problema que a gente vê na amiloidose. E aqui uma coloração de vermelho Congo que a gente confirma que esse material é o amiloide, né? O amiloide é chamado de amiloide por quê? Porque ele é semelhante ao amido. Então, quando a gente faz uma coloração com iodo, ele cora de preto, que é o amido também tem uma coloração escura, faz uma coloração escura preta. Então, essa é uma característica aí da amiloidose, ok? Então, a produção
de quantidades normais de proteínas, né? O estímulo, né? Ele é um precursor, forma um precursor solúvel de proteína que pode ser mal dobrada, então, e se transforma em fibrilas insolúveis, ou quando tem a produção de quantidades normais de proteínas, como por exemplo um carcinógeno, né, desconhecido, ocorre a proliferação de linfócito B monoclonal, plasmócitos, e aí formam-se cadeias leves de imunoglobulinas. A proteólise dessa imunoglobulina é limitada e forma-se uma proteína chamada AL. A inflamação crônica leva à ativação do macrófago, a interleucina 1 e 6 lá pelas células do fígado, produzindo uma proteína chamada DSAA. Como tem proteólise limitada também nesse material, forma-se uma proteína AA. Tá? E a produção de quantidades normais de proteína mutante, por exemplo, transretinina, né, que ocorre a formação da mutação, uma proteína anormal, e essa proteína anormal então acaba se depositando. Então a gente pode ter a produção aí, o acúmulo de proteína AL, proteína AA, e normalmente tem as duas juntas aí nesse processo, ou uma proteína anormal também, mal formada, que acaba se acumulando nesses locais. Tá? O mais comum é esses aí relacionado às doenças, né? Ou animais que são utilizados para a produção de soro, né? Soro antiofídico, outros lá equinos. Então, com o passar do tempo, eles acabam, obviamente que é retirada a maioria dessas proteínas, né, do soro, mas com o passar do tempo ele pode ter acúmulo, né, a formação do amiloide lá, né, em alguns órgãos. Onde que ele se acumula? Fígado, baço, no rim, né? Então, em vários locais pode ter o acúmulo desse amiloide nos locais, ok? Então seria isso por hoje, pessoal. Então, e até a próxima aula.